Em Angola, no início de 2026, está a acontecer algo muito estranho. Duas realidades completamente opostas estão basicamente a chocar de frente. De um lado temos o progresso económico, do outro uma repressão digital cada vez maior. É um paradoxo, um verdadeiro quebra-cabeças, e é isso que vamos tentar decifrar nesta análise. Pensem nisto. Por um lado, temos um país a apostar forte na modernização do seu sistema financeiro, a usar ferramentas super sofisticadas, e ao mesmo tempo, esse mesmo Estado está a usar spyware avançadíssimo contra os seus próprios cidadãos. A pergunta é óbvia, não é? Como é que estas duas coisas podem sequer coexistir no mesmo sítio? E é esta a questão central de toda esta situação. Como é que é possível que um país dê passos de gigante em direção a um futuro económico moderno e, simultaneamente, pareça estar a andar para trás, a regredir no que toca a liberdades? É como ter um pé no acelerador e outro no travão. Vamos olhar para as duas faces desta moeda. Ok, vamos começar pelo lado do progresso, pela parte mais otimista da história. Angola está de facto a implementar estratégias económicas muito ambiciosas, muito inovadoras. Mas o que é que isso quer dizer na prática? Que cara é que tem esta tal modernização? Bem, uma das ferramentas mais curiosas que estão a ser usadas é esta coisa chamada troca de dívida por saúde. O conceito, na verdade, é bastante inteligente. Basicamente, pega-se em dívida cara, reestrutura-se para ser mais barata e o dinheiro que se poupa com isso vai direitinho para um setor essencial como a saúde. É, no fundo, uma jogada de mestre para aliviar a pressão brutal das finanças públicas e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas. E acreditem, essa necessidade de soluções criativas é gigantesca. Olhem para este número. Mais de 40% do orçamento de 2025 foi só para pagar juros e amortizações da dívida. 40%. Isto é uma ideia da dimensão, da escala, do desafio financeiro que o país tem pela frente. Mas não ficam por aí. Para além destas trocas de dívida, o país está a olhar para fora, para os mercados internacionais. O plano para 2026 é ir buscar 1,7 mil milhões de dólares. Ora, isto mostra uma coisa muito clara. Uma forte aposta na integração com as finanças globais. E Angola não está a fazer este caminho sozinha. O Banco Mundial também entra na equação com um apoio previsto de 500 milhões de dólares. Isto é importante porque é um sinal de confiança. É como se as grandes instituições internacionais estivessem a dizer: ok, acreditamos neste plano de estabilização. Mas a modernização não é só sobre gerir dívida e grandes números. A coisa está a chegar ao terreno. Estamos a ver surgir novos projetos industriais, como esta fábrica de alumínio. Estamos a ver a tecnologia a chegar ao dia-a-dia das pessoas, com os primeiros pagamentos contactless. E até o Banco Central está a fazer a sua parte, cortando juros para tentar pôr a economia a mexer. É de facto um retrato de progresso, em várias frentes ao mesmo tempo. E agora temos de virar a página completamente, porque ao mesmo tempo que tudo isto acontece, está a ser construída uma outra realidade, em paralelo. Uma realidade que não tem nada a ver com modernização, mas sim com controlo, com o reforço de um modelo de poder bem mais antigo. E o ponto fundamental aqui é que isto não é uma lei ou outra que aparece por acaso. Não, é um padrão muito claro. Reparem, desde 2024 tem havido uma autêntica cascata de leis que apertam o cerco à informação e ao espaço digital. E tudo culmina nestas propostas de 2026 que são muito preocupantes. Permitem a recolha de dados sem um juiz autorizar e propõem penas de prisão pesadíssimas para quem partilhar o que o governo considerar informação falsa. E esta tendência não está a passar despercebida. Longe disso, a própria Ordem dos Advogados de Angola veio a público com palavras muito duras, classificando este pacote de leis como um retrocesso democrático. Quando os próprios especialistas em leis do país dão um alerta destes, é porque a coisa é mesmo séria. Mas, sabem, para além da análise legal dos artigos e das alíneas, há o impacto real na vida das pessoas. E esta citação do jornalista Teixeira Cândido é de uma força incrível. Ouçam bem, senti-me literalmente despido. Isto transporta-nos da teoria para a realidade crua, para o que é ser alvo deste tipo de vigilância. É uma descrição de uma violação profunda, pessoal, quase física. E o caso dele não é apenas uma história, é a prova. Uma investigação forense confirmou, sem sombra de dúvida, que o telemóvel de Teixeira Cândido foi infectado com o spyware Predator. Esta foi a primeira vez que se conseguiu provar, preto no branco, que esta ferramenta de vigilância potentíssima estava a ser usada contra a sociedade civil em Angola. Então, como é que o ataque aconteceu? Foi um método super sofisticado, daqueles que só precisam de um clique. Primeiro passo: a engenharia social. O atacante fez-se passar por um grupo de estudantes no WhatsApp para ganhar a confiança dele. Segundo passo: o isco. Enviaram um link malicioso e, reparem na ironia, precisamente no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O passo final: um clique nesse link e pronto. Infecção total. O spyware Predator instalado, dando acesso completo à câmara, ao microfone, a tudo no telemóvel. Ok, então temos estas duas histórias a acontecer ao mesmo tempo. De um lado, a modernização da economia. Do outro,
o apertar do controle. E a grande pergunta é, porquê? Porquê este paradoxo? Vamos agora tentar juntar as peças do puzzle. Se olharmos para o calendário dos acontecimentos, tudo começa a fazer mais sentido. Reparem, o presidente João Lourenço inicia o segundo mandato em 2022. Em 2024, começa esta onda de leis draconianas. Em 2026, avançam as leis mais polémicas sobre fake news e cibersegurança. E quando são as próximas eleições? Exato, em agosto de 2027. O timing parece tudo menos uma coincidência. Sugere que estes movimentos estão todos ligados estrategicamente ao próximo ciclo eleitoral. Portanto, o ponto fulcral, a síntese de todo este paradoxo angolano, pode ser resumido numa única ideia. O Estado está a construir a infraestrutura de uma economia do século XXI e, ao mesmo tempo, a reforçar a arquitetura de segurança de um regime autoritário do século XX. E tudo isto leva-nos inevitavelmente a uma última questão. Uma questão que, no fundo, define o grande conflito para o futuro de Angola. E a pergunta que fica no ar, a grande dúvida, é esta. Será que estes dois caminhos, estas duas vias, podem realmente coexistir a longo prazo? Ou será que esta obsessão com a segurança e o controle vai, mais cedo ou mais tarde, acabar por minar a confiança e o dinamismo que são absolutamente essenciais para atingir as tais ambições económicas? O futuro de Angola, depende da resposta a esta pergunta.